Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula para correção das nossas atividades de fixação de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí e hoje falaremos um pouco sobre a literatura. Trabalharemos o módulo 2, unidade 2, atividade 1. Então vamos corrigir essas atividades? Então vem com a gente. Bom, então olha só, quando nós falamos em literatura, nós vamos começar falando sobre o parnasianismo, que é um movimento literário que preza pela forma, o rigor da estética. Então nós vamos perceber os versos que são sempre regulares quanto à sua métrica, são decassílabos ou alexandrinos. Vamos perceber uma estrutura fixa, o soneto, e também preza muito por questões das rimas. Pois bem, com relação ao parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações. São 3 dessas afirmações e nós vamos analisar quais são verdadeiras, ok? Sobre o parnasianismo, nós podemos afirmar: pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do nacionalismo clássico? Opa, beleza, correto. Preza pela forma e etc. Número 2, apresenta características que contrastam com o esteticismo e o culto da forma. Apresentam características que contrastam. Então, olha só, quando fala contrasta, é no sentido de se opõe com o esteticismo e o culto da forma. Pelo contrário, né? Não há uma oposição. No parnasianismo, a estética, a forma para eles era primordial. Então, essa está descartada. A número 3, definiu-se no Brasil com o livro Poesias de Olavo Bilac, publicado em 1888. Olavo Bilac, que é um dos grandes nomes do parnasianismo, portanto está correta somente a 1 e a 3 é a letra C, o nosso gabarito. É importante que vocês percebam sobre esse movimento parnasianismo justamente o quê? A estética e a forma. Olha só, aqui nós temos um poema em que tem 2 quartetos e 2 tercetos. Olha só, quartetos é uma estrofe com 4 versos. Então são 2 estrofes, 2 quartetos. E o terceto é uma estrofe com 3 versos cada uma. Então nós temos aqui o soneto, sempre ele se apresenta dessa forma, de forma fixa. 2 quartetos e 2 tercetos. Bom, aqui olha só, eu vou ler só aqui na segunda estrofe o primeiro verso. Se pudesse o espírito que chora ver através das máscaras da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então, piedade nos causasse. Bom, então, a partir desse segundo verso aqui da segunda estrofe, ó, ver através das máscaras, é o que a gente vai analisar aqui, olha só. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal, é um soneto, né, forma fixa. Na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas numa sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela o quê? O sofrimento íntimo, a transfiguração de uma angústia, a necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir de forma dissimulada, ou a letra D, a capacidade de perdoar e aceitar, ou letra E, o instinto de solidariedade conduz o indivíduo. Então, lembrando aqui, na segunda estrofe, ver através das máscaras, né? Da máscara da face. Portanto, nós temos como gabarito a letra C, a necessidade de ser socialmente aceito, leva o indivíduo a agir muitas vezes de forma dissimulada, as máscaras que são usadas. Vamos a mais uma? Não caracteriza a estética parnasiana. Então, nós precisamos analisar todas as alternativas e já de cara nós vamos encontrar o gabarito, a letra A exaltação do eu e a fuga da realidade presente. Esta não é uma característica do parnasianismo, uma vez que o subjetivismo está ligado ao romantismo, que a fuga da realidade presente, o escapismo, também é uma outra característica romântica. E as demais aqui, letra B, C, D e E, são características que, de fato, têm a ver com o movimento literário parnasiano.
Então, exaltar o eu e fugir da realidade são características do romantismo. Aqui nós temos, olha, cárcere das almas. Cárcere, prisão, né? Entender isso. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. E aí vocês fizeram toda a leitura, ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas. E aí nós vamos então entender o assunto. Pois bem, os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são. E aí nós vamos então ler todas essas alternativas e chegar a uma conclusão, o que de fato representa nesse poema, né, o Cárcere das Almas, essa perspectiva de um contexto do simbolismo. Opção A, a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. Seria isso o contexto do simbolismo? Letra B, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Letra C, a prevalência do lirismo amoroso e intimista na relação temática nacionalista. Letra D, evidente preocupação do eu lírico com a realidade social, expressa em imagens poéticas inovadoras. Ou, letra E, a liberdade formal da estrutura poética, que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Então, os elementos formais e temáticos relacionados com o contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas são a prevalência do lirismo amoroso, intimista, em relação à temática nacionalista. A questão número 5, leia os seguintes versos. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava, na dolência velada das sonatas, como um perfume, né, que tudo perfumava. Era um som feito luz, eram volatas e lânguida espiral que iluminava. Olha só, essas palavras que eu circulei aqui, elas têm muito a ver com as questões sensoriais, não é isso? Então, olha só, o som, ouvir essa voz deliciava, o perfume, o olfato, som, audição, luz, visão. Então, normalmente, nós vamos encontrar nos poemas simbolistas essas questões sensoriais. E, enquanto recurso expressivo, nós chamamos o quê? Chamamos de sinestesia, ok? Bom, então vamos analisar sobre o poema. A alternativa que reúne características simbolistas presentes no texto são perfeição formal, clareza e sinestesia. Aqui, olha só, está para o parnasiano. Clareza, perfeição formal, também está para o parnasianismo. Perfeição formal, parnasianismo. Aliteração, objetividade, aqui já descarta a possibilidade. Ritmo constante. Pois o poema, falei de sinestesia, ele tem justamente, olha só, como gabarito a letra E. Ele apresenta a sinestesia, essas sensações, né, sensoriais. O tato, paladar, olfato, audição, visão. A aliteração, o uso de consoantes repetindo, propiciando, né, uma sonoridade repetitiva, e ele é sugestivo. Então, em relação ao simbolismo, a letra E, sinestesia, a aliteração e a sugestão estão sempre presentes nos poemas simbolistas. Bom, espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa correção e aproveitem para fazer uma revisão de todo esse conteúdo, tá? O parnasianismo e o simbolismo. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!
Música